Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o terceiro ano, aula 2, Espaço Agrário Brasileiro, Introdução, Conceitos e Caracterização. Muito bem, a nossa aula tem como objetivo compreender e conhecer o espaço agrário brasileiro, com as suas características principais. Nesse contexto, dividimos a aula em 4 momentos. O primeiro, entendendo o espaço agrário com alguns conceitos principais. Na sequência, as características desse espaço agrário brasileiro. Terceiro momento, contradições, a agricultura familiar versus o agronegócio. E, finalmente, a estrutura fundiária brasileira. Tudo isso a partir de agora. Muito bem, a primeira coisa que você tem que saber é definir o que é espaço agrário e espaço rural. São conceitos principais que irão conduzir toda a análise, todo o nosso entendimento desta aula. Espaço agrário, ele é basicamente aquele espaço, olha só como você observa, em que as atividades agropecuárias e extrativistas predominam, onde elas aparecem com maior força, né? Essas duas atividades aí. Como você sabe, a agricultura, né? Aí de soja, por exemplo, agricultura de frutas, hortaliças, a pecuária, que é basicamente a criação de animais, né? Olha só, pode ter uma pecuária bovina, caprina, né? Suína e por aí vai, a criação de animais. E você tem também as atividades extrativistas, ligadas, por exemplo, ao extrativismo mineral, né? Exploração de bauxita, por exemplo, extração aurífera, ferro, manganês. Você tem a extração animal, que é a pesca, um exemplo, né? E a extração vegetal também, né? Você tem, por exemplo, a borracha, né? Você tem a extração de frutas, extração vegetal, ligada então à floresta. E também tudo isso vinculado ao processo de agroindústria, ao processo agroindustrial, a indústria do campo, né? Que promove, por exemplo, aí como você coloca aqui, ó, mercado de suco de laranja, né? Agronegócio da laranja, processamento de carnes, que hoje estão na nossa mesa, né? Ligado, por exemplo, a embutidos como linguiças toscanas, processamento de carne, tudo isso está vinculado ao agronegócio. Perfeito? Então, o espaço agrário é o espaço em que essas atividades predominam, onde elas acontecem com maior força. Tudo bem? E eu tenho o espaço rural. O que é o espaço rural? Na verdade, ele é maior do que o espaço agrário, é algo mais abrangente, porque envolve não apenas essas atividades agropecuárias, extrativistas, como também outras atividades. É aquele espaço, né, no campo que envolve, por exemplo, hotéis fazenda, que eu coloco aqui para você, ó, é um serviço do terciário, né? É um serviço hotel fazenda, as pessoas hoje vão se hospedar em hotéis fazenda lá no campo, envolve clubes recreativos, envolve florestas nacionais, reservas florestais, aqui como a Flor do Tapajós, né, que eu coloco para você uma imagem. Então, tudo isso é o espaço rural, ele é um pouco mais abrangente então, do que o espaço meramente agrário, né? Aquele espaço com a atividade da agricultura, da pecuária. Tudo bem? Do extrativismo. Eu quero que você entenda que dentro desse universo agro, esse universo extrativista, você vai encontrar diferentes tipos de sistemas, tá bom? Você vai encontrar o sistema extensivo e o sistema intensivo. Qual a diferença, professor? Basicamente, o sistema extensivo, extenso, né? Ele liga basicamente, então, a técnicas mais rudimentares, né? Sistema extensivo, você tem que lembrar de um sistema em que não se usa muita tecnologia e a produtividade é baixa, tá bom? Nesse extensivo. Já no sistema intensivo, você já vai encontrar o contrário, o uso de tecnologia avançada, você vai encontrar alta produtividade, alto investimento. Tudo bem? Extensivo, investimento baixo, produtividade baixa. Intensivo, investimento alto, produtividade alta. Como você vai encontrar isso tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Tudo bem? Aqui eu trago um exemplo claro para vocês com algumas imagens, né? Agricultura extensiva, aquilo você já estudou, tá bom?
técnicas rudimentares, a enxada, usando a mão, agricultura intensiva, tratores, máquinas, tecnologia em grande quantidade, perfeito. Pecuária extensiva, gado criado solto, né, no pasto, sem muita intensidade no uso de tecnologia, sem muito investimento. Pecuária intensiva, gado criado preso, confinado, né, você tem a produção, a criação do gado ao máximo ali, incentivando a reprodução dele, né, incentivando o processo aí da pecuária, tanto de corte quanto a pecuária leiteira, né, em confinamento, com tecnologia, etc. Perfeito? Então, essa é a diferenciação. No ramo da agricultura, eu quero que você entenda 3 elementos que são muito importantes para a análise. A chamada agricultura de subsistência, a agricultura familiar e o agronegócio, né, o agrobusiness. São 3 tipos aí de agricultura que são muito importantes para você entender o Brasil, a estrutura agrícola brasileira. Tá bom? Agricultura de subsistência, olha a imagem aqui. O nome já diz, é aquela que você normalmente executa de maneira extensiva, né, com baixa tecnologia. Você tem pequenas propriedades, médias propriedades, feitas de maneira tradicional, né, aquela agricultura tradicional, aquela roça, aquele roçado, né, normalmente associada a uma policultura, várias culturas no mesmo espaço, no mesmo terreno, né, você tem a criação de galinhas também, etc. E aquela horta ali bem estruturada que serve apenas para o seu sustento próprio da sua família. Tudo bem? Mas você tem também a agricultura familiar, que é aquela agricultura em que, além do consumo próprio, né, você planta para você se alimentar, mas você planta também para vender, né, nas feiras, mercados, por aí. A agricultura familiar olha só, característica aqui, então também de uma venda desse produto agrícola, né, que é um pouco mais de uma tecnologia, né, um pouco mais de tecnologia que é feita de uma maneira mais intensa ali na propriedade. Tudo bem? Realmente são produtores familiares, né, que abastecem o Brasil com hortifruti granjeiros, frutas, verduras, legumes. Isso vem da agricultura familiar, como você vai ver lá na frente. Ela que produz o alimento que é colocado na mesa dos brasileiros, essa agricultura familiar. E por fim você vai encontrar o agrobusiness, que é o agronegócio. O agronegócio, então, está ligado exatamente ao capitalismo no campo, alto investimento, aviões, olha só, irrigando a produção, grande maquinário na colheita, perfeito uso de tecnologia intensiva, agrotóxicos, uso de defensivos agrícolas ali para promover a maior produtividade, né? Aquela agricultura ligada ao capitalismo, ao grande capital, e é voltada normalmente para o mercado externo, para exportação, não fica aqui no Brasil, para exportação, tá certo? Então, normalmente ligado a uma monocultura que você vai ver lá na frente, que traz uma série de problemas ambientais para o Brasil. Tudo bem? Mas é o agro, né, que é difundido, o agro é pop, o agro é tech, tá certo? Pela mídia, esse agronegócio do capitalismo que você vai ver também que ele tem as suas perversidades. Tudo bem? Perfeito, professor. Então eu quero saber agora desses conceitos no Brasil, aplique no Brasil, para que eu possa reconhecer e entender com clareza. Claro, o Brasil, turma, primeiramente você tem que entender que ele é o 5º maior país do mundo em território, né? E, consequentemente, ele vai ser um espaço, né, que apresenta um grande potencial agrícola. Não é à toa que o Brasil é considerado o celeiro agrícola do mundo, né? O celeiro agrícola mundial, basicamente porque ele possui, turma, 70%, né, das suas terras, que não são poucas, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, 70% disso são terras agricultáveis, ou seja, terras passíveis de serem investidas em agricultura, né, gerar frutos, perfeito? A pecuária e a agricultura. Então o Brasil tem um grande potencial, né, de 70% de terras agricultáveis. E, além disso, o que torna o Brasil também um país que tem assim, bastante terras agricultáveis é a condição climática do Brasil, né? Tem um clima propício, uma variação muito, digamos assim, propícia para a agricultura, essa variação climática. Você tem clima tropical, subtropical, né? Clima
quente úmido, uma variação absurda que favorece então a produção agrícola. Então eu coloco ainda para você aqui, ó, apesar de tudo isso, o Brasil tem um baixo aproveitamento das suas terras, né? Apesar desse grande potencial, ele não aproveita tudo. Ele aproveita apenas 20% só das suas terras agricultáveis. A China, por exemplo, aproveita 100% de suas terras agricultáveis, chegando a 1 milhão de quilômetros quadrados, né, de terras agricultáveis, né, em que você tem atividade agrícola. Tudo bem? Essa é a estrutura que você precisa entender. Um grande potencial agrícola o nosso país tem, porém ele não usa todo esse potencial. O campo brasileiro tem passado por meio de modernização, né? Investimento altíssimo na década de 70 aos dias atuais, em máquinas, em tratores, né? Em aditivos agrícolas, que tem levado, turma, anualmente o Brasil a ser um dos maiores produtores agrícolas do mundo em exportação, né? Tanto na agricultura quanto na pecuária. Aqui você vai encontrar, por exemplo, o crescimento brasileiro de 2006 a 2017, 3,22%, né? Aí você diz, professor, essa média é baixa, né? Esse crescimento aí. Para você ter uma ideia, né? O Brasil chegou aí, ó, na casa de 4,3%, que supera Estados Unidos, ó, que tem só 1,9% de crescimento. China, que tem 3,3%, Chile também e Argentina superam os maiores. O Brasil, sem dúvida, ele é um país modelo, né, assim, do ponto de vista de exportações, de volume, de geração de capital, no quesito agrícola, né, é o que mais exporta soja no mundo, um dos que mais exporta carne de aves, né, carne bovina, olha só, milho, farelo de soja, café, são os 7 itens aí do agro principais no Brasil. Tudo bem? E você vai encontrar isso claramente, então, representado no PIB brasileiro, né? 25% de tudo aquilo que o Brasil produz anualmente vem do agro, vem das exportações, tá certo? Vem desse universo do agrobusiness, do agronegócio. Você vai ver que ele é atrativo desse ponto de vista, porém, na prática, ele é contraditório, né? Ele traz uma série de problemas que nós vamos observar. E exatamente são esses, a contradição. Agricultura familiar versus agronegócio, agrobusiness. Só existe isso mesmo. De fato, existe uma contradição muito grande. Eu vou te explicar primeiro que a agricultura familiar, lembra que eu te falei, ela produz cerca de 70% dos alimentos consumidos por nós brasileiros no nosso dia a dia. Emprega 75% da mão de obra do campo, ou seja, a maior parte dos trabalhadores rurais eles vêm exatamente da agricultura familiar, né? 75%. Tudo aquilo que a gente consome também vem, maior parte da agricultura familiar. Mas ela é que menos recebe investimento do governo no Brasil, turma, do governo federal. Muitas vezes tem seus investimentos dificultados, o governo acaba priorizando, dando prioridade, relevância mais para o agrobusiness, para o agronegócio, do que para a agricultura familiar. Ao fazer isso, então, o que acontece? O governo prioriza a produção para fora, o uso do território brasileiro para fora, para exportação, já que o agronegócio é voltado para a exportação. Enquanto que o alimento do brasileiro, que vem da agricultura familiar, ele não é priorizado, ele é deixado de lado. Isso é uma grande contradição, né? Que alguns teóricos, aí, alguns estudiosos, como Alan Tejano, né, ele coloca que, basicamente, né, a Revolução Verde, que foi aquela revolução do campo, na década de 70, a produção acelerada, a tecnologia, ela não foi feita para o uso dos pequenos produtores, né? E, na verdade, ela acarreta conflitos pela terra, né? Essa modernização, na medida que há uma modernização conservadora do campo, se moderniza o campo, mas se moderniza para o agronegócio, para o grande investidor capitalista. E esse grande investidor capitalista, muitas vezes ele cresce tanto que acaba engolindo, né? Na competição, ele acaba engolindo terras da agricultura familiar, vai se ampliando, crescendo o grande império da monocultura, do agronegócio, e vai fazendo com que, olha só, vai comendo, vai se alimentando, e fazendo com que o produtor familiar, aquele produtor pequeno ali, que produz e vende para a feira, venda sua terra, ou abandone sua terra,
gerando conflitos, êxodo rural, né? Saída dele para o centro urbano, para a cidade, que ao fim, né, é o colapso da agricultura familiar. Perfeito? Então essa é a contradição que você precisa entender. O agronegócio vem se expandindo. Olha só a soja aqui. Em 2003 a soja tinha uma mancha no território brasileiro. Essa mancha, na verdade, de 1970, né? Em 2003 essa mancha se expandiu grandemente pela região centro-oeste, olha só, a maior produtora de soja do Brasil, né? E vem expandindo para a Amazônia também, para o estado do Pará. Grãos, soja, né? O Brasil é o maior exportador do mundo, com certeza. Então esse agro ele se expande. Esse modelo ele é um modelo de monocultura. Apenas uma espécie, né? Você devasta tudo, olha só aqui a imagem. A monocultura é isso, você corta tudo que tem de biodiversidade para plantar só um gênero agrícola, né? Então tudo vira soja. Ao virar soja, turma, você tem um desequilíbrio ambiental nítido ali, né? Você acaba desequilibrando todo o ecossistema, proliferando pragas, por exemplo, que antes não se proliferavam. E para corrigir esse desequilíbrio, o que é que se utiliza? Defensivos agrícolas, agrotóxicos, pesticidas, exatamente para tentar corrigir. Só que esses agrotóxicos, muitas vezes, eles acabam penetrando no solo, poluindo os mananciais hídricos, tudo bem? E também gerando super pragas, né, que se adaptam a esses agrotóxicos pesticidas. E normalmente isso, turma, gera um desequilíbrio ambiental, redução da biodiversidade, esgotamento do solo, né? Sem falar também que o agronegócio, turma, que a gente vê que é lindo, né? A exportação representa 25% do PIB brasileiro, o Brasil é o maior produtor. Para você ter uma ideia, para produzir 1 quilo de carne, turma, bovina, você gasta 15 mil litros de água. Só para você ter uma ideia. E outras coisas mais também, né, que consomem muita água, turma. Como, por exemplo, aqui, ó, 1 quilo de arroz equivale a 1.500 litros de água, né? Então, é uma coisa desproporcional, turma. Os danos do agronegócio são muito devastadores, tá certo? O Brasil exporta, é um dos maiores exportadores, porém isso traz para o território em si um desequilíbrio muito grande. Esse avanço do agronegócio, em que pesa também a sua desterritorialização do camponês ali, da agricultura familiar, que acaba perdendo as suas terras, tá? Gerando conflitos, embates aí no campo brasileiro. A estrutura fundiária brasileira, professor, o que é isso? Como as terras no Brasil estão distribuídas? Para você ver como é desigual a distribuição de terras no Brasil. A proporção entre o número de propriedades rurais que nós temos cadastradas e o seu tamanho real. Qual é o tamanho dessas propriedades? Nós temos propriedades pequenas, a maioria, ou são propriedades grandes, latifúndios, né? É uma coisa que a gente tem que refletir. Isso é medido pelo número de hectare. O que é um hectare, professor? O hectare é basicamente 10 mil metros quadrados, tá bom, turma? Que equivale a um campo de futebol. Olha só, o campo oficial da FIFA, ele tem mais ou menos o maior campo admitido pela FIFA de 90 por 120, né? Que tem 1,08 hectares. Um hectare é um campo de futebol. Então é medido por isso, tá? A propriedade agrícola. E para você ver como essa propriedade agrícola no Brasil ela é concentrada, é uma estrutura fundiária completamente concentrada, você vai ver neste quadro, turma, que o maior número de propriedades rurais, certo? Aí 47%, quase 50% de todas as propriedades rurais no Brasil, tá? Cadastradas, elas ocupam apenas 2,3% do território brasileiro. Então eu tenho várias propriedades pequenas, turma, rurais, né, de até 10 hectares, menos de 10 hectares, que equivale aí no universo 49% de todas as propriedades, quase 50%, elas estão ocupando somente 2,3% do território brasileiro, nada. Enquanto que, olha só, turma, 0,9% das propriedades rurais cadastradas, nem 1% das propriedades, não chega nem a 1%, elas ocupam
45% de todo o território brasileiro. Isso é uma grande concentração fundiária, turma. Eu trago para você isso aqui, ó. Basicamente, eu tenho pouquíssimos proprietários que ocupam enormes áreas, de mais de 10 mil hectares, né, turma? Enormes áreas, para poucos proprietários, enquanto que muitos proprietários, olha só, ocupam uma área pequenininha, turma, de menos de 10 hectares. É uma grande concentração de terra, o grande latifundiário que domina a terra no Brasil. Precisa, então, haver uma justa distribuição de terras, em que cada pessoa tenha um pedaço adequado para produzir, para plantar e viver de fato, né? E não ficar desta maneira, como você observa aqui. Grandes extensões de terra nas mãos de uma pessoa só. Bom, essa é uma herança desigual dos tempos coloniais, isso a gente vai ver na próxima aula, né? Que o Brasil não fez a reforma agrária que deveria ter feito, né, a distribuição de terra justa, com suporte tecnológico para o produtor. O Brasil não fez a real repartição das suas terras. Olha só aqui a imagem. Reforma agrária, nas minhas terras nunca, né? Patriarcado, o grande proprietário, né? Herança de uma história cruel de capitanias hereditárias e tempos também sombrios aí, recentes, inclusive. Então você tem uma estrutura fundiária concentrada, tá certo? O grande proprietário ele quer ter ainda mais terras para expandir seu agronegócio. Isso vai gerando conflitos fundiários, mortes no campo, que o Brasil, especialmente o Pará, ele basicamente, turma, é um exemplo cruel no território brasileiro. Perfeito? Mas vamos falar isso na próxima aula. Não esqueça de fazer os exercícios, tá certo? Porque na próxima aula falaremos sobre o histórico dos conflitos no campo brasileiro. Um grande abraço e até a próxima!